Olá pessoal, eu sou Alexandre Morales, diretor dos Sindicatos Bancários de Bauru e Região e apresentador do programa Sem Tarifa, o programa destinado a você bancário. Nessa semana, um programa especial, falando um pouco do encontro da Frente Nacional de Oposição Bancária. E para realizar esse programa, eu conto com a companhia de Paulo Tonon, diretor da entidade, e um amigo de muito longe, Matheus Crespo. Seja muito bem-vindo, Matheus, tudo bem? Como é que tá aí, Tudo camarada? Matheus, se apresente aí para os colegas de Bauru aí. Quem é Matheus Crespo e faz parte de que sindicato, né? De que partido aí? Conta um pouquinho. Quem é Matheus? Então tá, muito obrigado aí, Alexandre, obrigado, Tonon, obrigado aos companheiros aí de Bauru. O meu nome é Matheus Crespo, eu sou diretor do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte, um dos sindicatos que compõem a Frente de Oposição Bancária com vocês, aí de Bauru, o Maranhão também, várias outras oposições, e sou membro da Frente Nacional de Oposição Bancária, né, que a gente constrói juntos. Então, agradeço pelo convite e vamos lá aí conversar com a galera. Matheus, você também milita aí num partido aí, né? O MRS. O que é o MRS? Conta um pouquinho rapidamente pra gente. O Movimento Revolucionário Socialista é uma organização política que atua no dia a dia da classe trabalhadora, dos oprimidos, a defesa contra a opressão racial, a opressão de gênero, a opressão da orientação sexual, atua no campo, na cidade, e que entende que a luta política é muito mais do que a luta eleitoral, né? As eleições a cada 2 anos já acostumaram as pessoas a acreditar que a mudança vai vir elegendo sigla A, sigla B, fulano A, fulano B, mas a gente há muito tempo, né, por ter uma tradição marxista, entende que as eleições elas são um jogo de cartas marcadas, né, onde mudam os nomes, mudam as siglas, mas o projeto político permanece o mesmo, estão governos com o mesmo centrão, com os mesmos empresários que financiam campanhas, antes de maneira direta, agora de maneira indireta, são os mesmos grupos econômicos que controlam os governos e a mesma agenda, né? A agenda econômica, a agenda dos grandes temas, a agenda internacional, onde a classe trabalhadora só perde direitos, perde salário, perde emprego, e a vida vai passando enquanto a eterna ilusão de que daqui a 2 anos vamos tentar de novo, né? E as pessoas já tentaram de tudo, e o resultado é esse, é uma degradação da vida humana, né? Uma degradação das condições da maioria da população, e a nossa urgência não pode esperar as eleições. Então, por isso o MRS é uma organização que se propõe não a ter vereador, a ter deputado, a ter governador, mas a estar na luta pela moradia, estar na luta por emprego, estar na luta pelos nossos direitos, estar na luta pela legalização do aborto, estar na luta geral da classe trabalhadora, na ação direta, né? É nas ruas, é na mobilização que a gente vai conseguir mudar as coisas. Beleza, Matheus, obrigado aí. Tonon, por que é tão importante aí ter um sindicato como o Rio Grande do Norte, ter um companheiro como o Matheus aí, lutando com a gente lado a lado? Primeiro, Alexandre, e aí, pessoal, tudo bem? E aí é brincar aqui, né? Que dá para ter uma polêmica logo de cara, né, Alexandre? Com certeza. Em relação ao entendimento das eleições, mas isso deixa para outro dia, né, Matheus? Pode ser. Deixa para outro dia. Bom programa aí, galera, dá para a gente fazer aqui. Mas falando sério, é importantíssimo ter a estrutura do MRS lado a lado com a gente, companheiros de luta de anos, como o Matheus, que é oriundo do movimento estudantil, né, do qual também fiz parte. Então é um puta de um reforço aí, porque a luta se dá em todas as frentes, né? Então estamos juntos aí, sempre. Ô, Matheus, fala um pouquinho aí do que é a FNOB. Tem gente que às vezes ouve falar, mas não sabe muito bem. O que é a Frente Nacional de Oposição Bancária? Então, a Frente Nacional, como o nome dela diz, ela é uma junção de forças, né? A frente não tem uma direção, ela não tem uma institucionalização, não tem chapas que concorrem, verba, como normalmente a gente está acostumado, né? A Contraficute, a Contec, mesmo as centrais sindicais muitas vezes têm essa estrutura, né? Ele tem um aparato financeiro muitas vezes, liberados sindicais, e a frente, o objetivo dela não é esse, né? É juntar forças daqueles que já estão lutando, mas que sozinhos não têm condições de ter as vitórias que só são possíveis coletivamente. Então o Sindicato de Bauru é um exemplo para o país em termos não só de mobilização, presença no local de trabalho, atos em frente às agências que a gente vê toda hora vocês fazendo, a questão jurídica, ações. Nosso sindicato aqui do Rio Grande do Norte também faz isso exaustivamente, o Maranhão.
as oposições que não têm estrutura de um sindicato, mas também ficam desde fazendo o acompanhamento do sindicato, né, se colocando à disposição da luta, também fazendo as críticas, em todos os lugares onde tem bancários de luta que se identificam com essa necessidade de ter um movimento sindical diferente, um movimento sindical de base, a Frente Nacional de Oposição Bancária está presente ou se coloca à disposição de estar presente. Então é isso, nós somos um somatório de forças. A gente foi construído coletivamente, com a presença de vocês, de outros companheiros nossos aqui. Eu, na época, era parte também de uma oposição sindical, ainda não residia aqui no Rio Grande do Norte. E quando ela foi constituída em 2010, ela tinha justamente esse objetivo, transformar essas lutas locais em algo que tivesse uma organização nacional para a gente poder justamente ter mais firmeza, ter mais força, ter maior abrangência. E ela surge como parte do entendimento de que as principais confederações, CONTRAF e CONTEC, há muito tempo já não nos representam, né? Hoje são balcões de negócio, são trampolins políticos, muitas vezes. A pessoa está lá num cargo da CONTRAF ou da CONTEC, porque mais adiante o objetivo é estar num fundo de pensão, estar num órgão executivo de alguma outra estatal do governo, se lançar como candidato a deputado, alguma outra coisa. E os bancários só perdendo direitos, enquanto essas confederações cada vez mais burocráticas, vivendo antes de imposto sindical, hoje de taxa negocial. Então é um movimento que não tem mais nada a ver com o bancário, cada vez mais afastado da base, e que, portanto, é necessário ter uma alternativa de luta realmente combativa, e a FNOB surgiu para isso. Tonão, como é que Bauru se insere na FNOB, né? O que a gente faz, como que a gente contribui para participar dessa frente aí? Antes de responder propriamente isso, Alexandre, eu queria falar duas coisas. Primeiro, a importância da gente ter a FNOB para nos organizarmos, né? A gente sempre lembra, né? Os banqueiros estão organizados na FENABAN, né? Os empresários na Fiesp. Então, assim, a gente tem que ter um norte de organização sempre, né? Por isso que a gente acaba fazendo parte dessa frente, justamente por tudo que o Matheus falou, né? Que ela tem um caráter independente diferente do que a gente já tem posto aí, né? Fora isso, é sempre bom lembrar por que da existência da frente, né? O Matheus falou. Os outras coisas que seriam equivalentes a nós, que é a CONTRAF CUT ou a CONTEC, quanto tempo que esses caras não chamam uma luta geral para nada, né? Acabamos de passar, tanto você, Alexandre, como o Matheus, são colegas da Caixa Federal, né? Acabamos de ter uma puta de um ataque no Saúde de Caixa. O que esses caras fizeram? E aí entra a importância da frente, né, para fazer o contraponto, como o RN fez, como o Bauru fez, de falar, Saúde de Caixa, a conversa não é exatamente essa que os caras estão passando, dá para recusar a proposta aqui por conta disso. Então é essa a importância da Frente Nacional de Oposição Bancária. Bauru, assim como o RN e o Maranhão, acaba servindo meio que de catalisador, né? A gente acaba, cada um cede um pouco dessa estrutura sindical para acabar construindo a discussão de uma página, de alimentar as redes sociais, construir uma política como um todo, junto com algumas oposições. De tempos em tempos a gente tem reuniões organizativas, né? Então, assim, a frente hoje é indispensável para resistir aos ataques do banqueiro e ao peleguismo da CONTRAF e da CONTEC. Exato. Ô, Matheus, vocês também, assim como nós, né, rejeitaram aí essa proposta de aditivo da CONTRAF e da CONTEC do Saúde Caixa, né? Queria que você falasse e reforçasse aí os motivos que levaram tanto o Rio Grande do Norte quanto o Maranhão a rejeitar essa proposta. Então, realmente, né, a gente viu ultimamente, pela ausência de campanhas salariais realmente consequentes, e principalmente com a ausência de greve, que é um instrumento maior do trabalhador, não só o bancário, mas da classe trabalhadora, de colocar em xeque o poder do patrão e a relação do trabalho, né? Em que os trabalhadores podem, ao não produzir riqueza, estabelecer melhores condições de trabalho e discutir, enfim, o conjunto dos aspectos que envolvem ali o emprego. A ausência de greves desde 2016 entre os bancários, a naturalização desses acordos bienais dos últimos anos e campanhas salariais que não discutem absolutamente nada com a base, né? Quando a base descobre que está tendo uma campanha salarial, ela já acabou. Então, uma relação burocrática completamente absurda da CONTRAF, CUT e da CONTEC. Uns efeitos paralelos disso, que por si só já é desastroso,
é que entre as campanhas salariais também se banalizou a existência de ataques por fora das campanhas que a cada hora também a base é chamada a se pronunciar. Isso já ocorreu em relação às condições de trabalho e as cláusulas que envolvem o funcionamento durante a pandemia do Covid. Já envolveram outras questões, como a 7ª e 8ª hora, que também foram vendidas pela Contraficult e pela Contec, e agora, por exemplo, Saúde Caixa, assim como no Banco do Brasil tinha havido também em relação a CACI e tal. Como a gente não tem um calendário que anualmente discuta os grandes problemas e que possa resolver eventuais conflitos da melhor maneira que possa atender aos trabalhadores, o que a gente tem hoje é um cheque em branco para que os banqueiros façam o que bem entendem e a qualquer hora do ano, quando convém para eles, simplesmente chamem os trabalhadores a dizer sim ou não a ataques que já estão alinhavados, não só da parte deles, como patronal, mas inclusive em combinação com aqueles que deveriam nos representar, no caso a Contraficult e a Contec. E o caso do Saúde Caixa foi muito nítido sobre isso. Quando chegou para a base, praticamente faltando uma semana para que o prazo dado expirasse, simplesmente se comunicou que haveria uma consulta que até hoje, depois de já ter ocorrido essa consulta, ainda tem aspectos nebulosos, como, por exemplo, a centralização dos votos, a totalização desses votos nos estados. É uma consulta completamente absurda, em que praticamente nenhum lugar do país pôde escolher entre as duas propostas que estavam sendo analisadas. Todas as bases que correspondem a sindicatos da Contraf só poderiam, de maneira plebiscitária, dizer sim ou não à proposta da Contraf. Eventualmente, se alguém da base do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que são os sindicatos dirigidos pela Contraf, preferisse a proposta da Contec, por exemplo, não teriam direito de optar por essa proposta. Mesma coisa no inverso, sindicatos que são dirigidos pela Contec, se eventualmente preferisse a proposta da Contraf, também não poderiam. Então, tentando ser breve, mas é uma proposta com vícios desde o início, com suspeita de fraude, de manipulação de resultado, com ausência de transparência, com uma relação que não foi permitido que houvesse, por exemplo, o debate com a base, sequer no momento em que estava havendo a votação. Não existiram assembleias, o que existiram foram plataformas para que as pessoas votassem. E o resultado era as pessoas terem que escolher entre o horroroso e o pior ainda, né? Ou uma proposta que institui uma 13ª mensalidade, no caso da Contraficult, ou uma proposta que estabelecia um piso de contribuição etário para o bancário e ainda um aumento do percentual para os dependentes do bancário na proposta da Contec. Era uma escolha de Sofia, né? Literalmente, em que não era possível escolher algo bom. E foi a esse brete que os burocratas levaram a categoria de maneira consciente, né? Eles sabem o mal que eles produzem na categoria, as consequências que isso tem diante de uma inflação galopante e ainda se estabelecer uma contribuição ainda maior para o plano de saúde no momento que as pessoas estão mais adoecendo. Então é algo realmente terrível, nós não teríamos como não rejeitar essa proposta e rejeitamos de maneira muito consciente, muito tranquila, assim como vocês, não vamos assinar esse acordo e vamos ver aonde isso vai parar, mas com a nossa anuência não vão passar ataques aos trabalhadores. Beleza, ótimo. Tonon, fala um pouquinho aí. Eu queria falar uma coisa antes em cima do que o Matheus falou, Alexandre. Pode falar. Eu acho que a grande questão de gravidade de tudo que a gente está falando é a discussão de não ter assembleias durante a pandemia e a forma como a Contraf está conduzindo isso. As pessoas não estão tendo o direito de ouvir por que não aceitar determinadas propostas, né? Não se dá voz mais à oposição como no passado, né? E, de novo, é essa a importância de ter a F9, de ter uma oposição estruturada. Claro que não chega nos 400 mil bancários que tem em todo o país, mas é uma tentativa de fazer resistência justamente esse tipo de coisa que aconteceu no Saúde Caixa e em todos esses acordos aditivos que foram assinados durante a pandemia, porque não foi só a discussão do Saúde Caixa, né? Então, agora é isso. Aceita Saúde Caixa? Sim ou não? E aí, por que não? Você não tem isso em forma nenhuma da Contraf. Então, é uma situação muito grave, né? É uma forma de censura, né? Sem dúvida. E a gente que critica tanto esse governo, né, as próprias centrais que criticam tanto esse governo, às vezes acabam reproduzindo esse modelo aí meio ditatorial, né?
Isso não é saudável para a coletividade dos trabalhadores. Então, não, falar um pouquinho aqui do encontro. Nós somos sede, Bauru é a sede do encontro, o encontro que vai ocorrer nos dias 4 e 5 de dezembro. E a importância de fazer um encontro desse tipo na nossa cidade, favorecendo aí que os bancários aí da nossa base possam participar, né? Fala um pouquinho sobre isso. Isso, galera. Como é que funciona essa discussão de onde é feito o encontro, né? A gente vai rodiziando as sedes a cada encontro, né? A última vez que Bauru foi palco do encontro da F9 faz exatamente 3 anos, se a minha memória estiver boa. Então, chegou a nossa vez, já passou desse período, já passou pelo RN, passou pelo Maranhão, passou pelo Rio Grande do Sul. A gente já fez encontro em outros lugares, Brasília, Piauí. Então, a gente tem que parar. A gente tenta sempre construir em lugares diferentes, de tempos em tempos, justamente para pessoas não ficar uma coisa só de sindicato, de sindicalista, né, Alexandre? Que é essa outra grande crítica que a gente tem ao pessoal da Contraf, né? Que os encontros acontecem em grandes hotéis, durante a semana, muitas vezes, que as pessoas não têm possibilidade de participação. Então, por isso que o nosso encontro vai ser no sábado e no domingo, dia 4 e 5 de dezembro. Esse vídeo está sendo gravado justamente com uma forma de convocação. E a pauta é discutir o ano que vem. Que nós vamos ter campanha salarial, né? Não tem como os pelegos da Contraf impedirem de a gente fazer essa discussão, né? A gente tem uma série de demandas que tem que ser discutida. Cara, tivemos 8 mil demissões do Bradesco. E por conta do acordo bianual, a gente não discutiu isso aqui. A gente tentou pôr resistência através do judiciário. Mas quem mais tentou alguma coisa em relação a isso? E se a gente for banco a banco, tem assunto para todos os bancos, né? O pessoal do Santander morrendo louco. Agora a gente recebeu a notícia de que os GNS Santander vão receber um notebook para ficar fazendo atendimento de pé no autoatendimento, para barrar a entrada dos negros na agência, né? Se a gente for para o Itaú demitiu um monte essa semana que passou, né? Por conta da reestruturação, da junção das áreas comercial com a área de retaguarda. Então, assim, todos os bancos estão com problema, os caras estão tomando porre com essa falta de combatividade do movimento sindical, e o nosso encontro é para discutir tudo isso. O que nós vamos fazer ano que vem em relação à campanha salarial? Como a gente vai organizar as oposições bancárias, que tem eleição em vários sindicatos, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, né? Então é essa a discussão do encontro da F9 desse ano, além de sempre, né? A abertura com conjuntura, com convidados, para falar do governo Bolsonaro também, que não tem como fugir disso, né? Tudo tá num contexto, né, Matheus e Alexandre? É isso que eu queria perguntar para o Matheus. Matheus, explica como é que funciona esses 2 dias. O Tonon já deu aí uma dica de como é que funciona o encontro da frente, né? Tem aquele debate de conjuntura, tem a parte de organização, tem a parte de deliberação. Explica para os nossos camaradas aí como que funciona esse encontro nesses 2 dias. Quem participar vai encontrar o que aqui? Então, só ainda do que o Tonon falou, né? A vida do bancário, eu sou bancário desde 2006. Com certeza, vários colegas que estão nos assistindo aqui são bancários há muito mais tempo, mas eu acho que não estaria exagerando em dizer que nunca a calamidade, né, da vida bancária teve tantos aspectos simultâneos, né, nesses meus 15 anos. Todos os bancos têm problemas gravíssimos, e talvez o pior de todos os problemas seja justamente a ausência de resistência, porque a gente já sofreu muitos ataques em vários outros momentos, mas sempre tinha resistência, né, mesmo na ditadura tinha talvez uma resistência maior do que a que tem hoje, em que as principais direções elas simplesmente são omissas e cúmplices, inclusive, né, desses ataques. Então é uma paralisia que chega a gerar perplexidade, né, o quanto a Contraf e a Contec hoje são ausentes e absolutamente inúteis para a luta, né, quando não são nocivas. Então o encontro da F9 realmente é um espaço de desalienação, até nesse sentido, de organização nossa, de debate. Eu chamo a base de Bauru, que está aí a alguns quilômetros, né, provavelmente, de onde vai ocorrer o encontro, a poucos minutos, né, que realmente compareça, é uma oportunidade importante. E o encontro, ele no sábado de manhã vai ter esse debate geral sobre conjuntura, né, um debate que não é algo alheio ao trabalhador, envolve a questão do debate sobre o governo Bolsonaro, sobre as eleições, mas envolve coisas também muito mais concretas, né, como o aumento da inflação, o aumento do custo de vida, a retirada de direitos importantes, a ameaça da privatização não só dos bancos públicos,
mas privatização dos Correios, privatização da Eletrobras, da estradas, portos, ferrovias. A nossa vida vem sendo discutida e vem sendo bombardeada politicamente todos os dias. A questão é saber se nós vamos tentar intervir nisso, né, e se apropriar dessa discussão para reagir, ou se também a gente vai ficar alheio esperando que as coisas aconteçam. Então esse debate é fundamental, sábado de manhã. Sábado à tarde vai ser o debate por bancos, um pouco isso que o Tonon falou. Cada banco tem uma demanda, uma gama de demandas enorme, e a ideia é que aqueles colegas que correspondem a esses bancos possam fazer esse debate, que depois a gente tem uma plenária geral para, inclusive, votar campanhas, resoluções, enfim, ações em relação a isso tudo. E domingo o encontro ele é mais curto, né? Muita gente voltando de longe, né? Que precisa trabalhar, isso é importante, é o encontro de pessoas da base, né? Tem diretores sindicais, tem liberados sindicais, mas é um encontro de base, sempre teve pessoas da base, é importante que a base compareça. E a base que segunda-feira vai estar trabalhando, então volta domingo à tarde muitas delegações e domingo pela manhã um encontro mais organizativo para discutir as eleições que vão ter aí em Bauru e o apoio da FNOB a vocês aí, reforçar esse projeto de um sindicalismo diferente, combativo, democrático a nível nacional. Também tem as eleições aqui nossas no Rio Grande do Norte e outros processos, né? A eleição de Brasília também vai ser no primeiro semestre, a organização das oposições, que mesmo sem eleição, mas também precisam de apoio, de suporte. Então é mais, digamos, o momento de colocar em prática o fortalecimento desse instrumento tão importante que a gente tem, que é a FNOB. Beleza. Tonon, o Matheus já adiantou aqui a questão das eleições no RN em Bauru. O RN hoje tem a eleição da comissão, né? Eles vão fazer uma reunião para estarem dando início à comissão eleitoral deles. E Bauru, semana que vem, também tem aí, provavelmente, a nossa Assembleia de Comissão Eleitoral. Fala um pouquinho dessas duas eleições aí e a importância delas aí para a categoria. Primeiro, só finalizar em cima do que o Matheus falou, entender por que essa paralisia do movimento sindical, né? São vários motivos. Primeiro, porque eles sempre dão prioridade à discussão eleitoral macro, né? Não tem como não falar isso, né? Então a prioridade dos caras é o ano que vem, é a volta do Lula aí, a gente sabe disso, então alguém tem que fazer essa denúncia, né? Essa é a prioridade dos caras, o movimento de luta sindical vem em seguida. A questão os caras estão com o rabo amarrado com essa taxa negocial, os caras não têm sindicalização no sindicato dele. O sindicato do RN tem mais de 90% de sindicalização, né? A gente aqui passa dos 70%. Então, assim, é diferente, né? Do que os caras que têm 18%, 20%, 30% de sindicalização e aí precisa desse dinheiro da taxa negocial, né? Senão acaba. Até porque muitos desses caras, ao contrário do RN, do Maranhão e de Bauru, os caras têm salário para ser diretor do sindicato, né? E por fim, a questão da própria falta de renovação, né? Que esses caras também sumiram durante a pandemia, porque a maioria tudo tem idade já avançada, né? Porque não tem renovação desse sindicato, porque o sindicalismo para esses caras é meio de vida, né? Então a gente tem que ter sempre isso claro. Dito isso, eleição do Rio Grande do Norte e do Bauru, né? São essenciais, por isso que até o encontro da FNOB vai abordar essas duas questões, para que a gente mantenha a resistência, né? Tanto em Bauru como no RN, a vitória das atuais diretorias, tendo chapa de oposição, reflete a continuidade dessa política que nós estamos discutindo aqui, né? Uma política de resistência, uma política de base, e que é essencial para se contrapor ao movimento sindical acomodado que a gente tem aí, para dizer o mínimo, né? E é importante, né, você aí que é da nossa base, aí, da nossa categoria, participar dessas assembleias, né? O pessoal do Rio Grande do Norte participar, porque existem pessoas que militam, no caso do Matheus e outros companheiros aí, que preparam às vezes as férias para coincidir com alguma eleição, então viajam quilômetros para estar assim, trabalhando em prol da categoria, e às vezes a gente do lado ali fica com preguiça, a palavra é essa, sente preguiça de participar de uma assembleia. Então, está na hora de participar de assembleia, está na hora de voltar a ter greve, está na hora de começar a construir. Porque quando a categoria dorme, o patrão ele fica ainda mais acordado, que é para retirar direito, lapidar mesmo, tomar tudo que a gente tem. E, Matheus, que importante, né, cara, a gente proporcionar um encontro desse, com essa qualidade, com essas pessoas que realmente não vendem direitos, né, cara, num momento em que a política brasileira é tão cheia de fake news e a gente pode ver aí a realidade da categoria, discutir soluções, discutir saídas. Queria que você falasse, Matheus, um pouquinho do governo. Você que tem uma leitura aí da conjuntura sempre muito boa, sempre muito agradável. Nem sempre é a mesma leitura que a gente tem, mas a gente respeita porque é sempre muito coerente a sua leitura. Eu queria que você falasse um pouquinho do governo Bolsonaro.
após 3 anos, deixou claro que é um governo que trabalha diuturnamente para destruir com os direitos dos trabalhadores, para fazer com que a pequena parcela da população que vem sendo beneficiada aí há décadas, séculos, né, são os donos dos meios de produção, possam se tornar ainda mais ricos e às nossas custas, né? Então, desde o primeiro dia do governo do Bolsonaro, está muito claro que o projeto desse governo é privatizar o pouco que sobrou, o pouco que não foi privatizado nem pelo Collor, nem pelo Itamar, nem pelo Fernando Henrique, nem pelo Lula, nem pela Dilma, nem pelo Temer, porque todos eles foram privatistas, né? O que passou pela destruição de todos esses governos, a ideia do Bolsonaro era liquidar com tudo, né? Foi para isso, inclusive, que ele colocou o Paulo Guedes na frente da economia e anunciou que venderia todas as estatais. Ô, Matheus, só te interrompendo rapidamente, mas o Lula e a Dilma não eram comunistas, então? Não implantaram o comunismo no Brasil? Eles eram privatistas? Pois é, o olavismo, né, e essa galera lunática, aí, eles conseguiram a façanha que é assustar as pessoas com o passado, porque o fantasma do comunismo, né, desde o macartismo lá nos Estados Unidos, enfim, toda a Guerra Fria, ele se baseava no medo do desconhecido, né? Tu assustava as pessoas dizendo que se colocasse a esquerda no poder, a esquerda é essa esquerda fajuta e eleitoreira, né? Na verdade é uma direita disfarçada, mas se assustava as pessoas dizendo que se elegessem eles, o mundo ia se acabar, ia ser o apocalipse. Só que o curioso é que o Brasil já passou por esses governos por 13 anos e essa fantasia, né, completamente desvairada de que o Brasil viraria comunista, ela permanece. Então é um caso único, talvez, né, de se assustar as pessoas com o futuro comunista de um governo que por 13 anos já governou para banqueiro, para latifundiário, para todo tipo para empreiteira, para todo tipo de burguês e que nunca chegou nem perto desse comunista. Mas, enfim, voltando à história do governo Bolsonaro, então o governo Bolsonaro prometeu privatizar tudo, prometeu fazer todas as reformas e retirar todos os direitos, e prometeu mais do que destruir com a vida do trabalhador e do serviço público e do Estado, né? Ele prometeu acabar com o ativismo, né? Não sei se vocês se lembram, o Bolsonaro, ele garantiu que no governo dele não ia mais ter ativismo. E a verdade é que 3 anos depois, a gente não consegue ter nenhuma boa notícia desse governo, é um governo que realmente é inimigo dos trabalhadores, teria que ser derrubado já há muito tempo, tem que ser derrubado ainda agora. Achamos que é um grande erro esperar para as urnas do ano que vem para derrubar esse governo, mas ao mesmo tempo que ele não tem absolutamente nada de bom, a gente também viu que esse governo, assim como em geral, quando a burguesia se sente onipotente, ela quebra a cara, né? Porque o mundo não é feito do que a burguesia pretende fazer, ele é feito de um resultado entre o que a burguesia pretende fazer e o que ela consegue fazer a partir da resistência dos trabalhadores. Então nós sempre tivemos, o grupo ao qual eu faço parte, nós sempre tivemos muito claro que o ativismo não ia acabar no Brasil, que o fim do mundo não estava próximo, e 3 anos depois estamos aqui vivos, né, fazendo uma live, ninguém nenhum sindicato aqui foi fechado, o ativismo permaneceu. Com menos de 6 meses do governo Bolsonaro, explodiu o tsunami da educação, né, 15 e 30 de maio de 2019, milhões de pessoas nas ruas, em junho uma greve geral, né? Quantos anos, quantas décadas o Brasil não fosse uma greve geral, o Bolsonaro não conseguiu ficar 6 meses no governo sem uma greve geral. E desde lá, muitos atos, protestos, greves, manifestações, interrompidos por 1 ano e meio de pandemia, mas nem sequer na pandemia se interromperam totalmente os protestos, manifestações, e agora poderia voltar com tudo, não volta porque as direções se recusam, né, a construir essas mobilizações. Então, assim, tem muito que a gente poderia debater a respeito, mas o que talvez sintetize isso é que mais forte que qualquer governo, mais importante do que quem é o testa de ferro temporário dos interesses dos grandes capitalistas que esteja chefiando o executivo, a classe trabalhadora ela tem o futuro nas suas mãos, se ela se organiza, se ela luta. Ela já derrubou governos muito mais fortes, já derrubou a ditadura, né? Já derrubou todo tipo de regime, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E, portanto, a gente tem que confiar na nossa força, né? Não nos dar por vencidos, não cair no derrotismo, né? De que, meu Deus, se o Bolsonaro se elegeu ano que vem, o que vai ser das nossas vidas? Era o que diziam
se o Bolsonaro ganhasse a primeira vez, o mundo ia se acabar se o Trump ganhasse nos Estados Unidos, mas não é assim que as coisas funcionam, né? A dinâmica da luta de classes, ela corresponde muito mais aos enfrentamentos e às lutas do dia a dia, nas ruas, do que propriamente a uma eventual maioria ou minoria parlamentar, uma expressão mais de extrema direita ou de direita bem comportada, neoliberal, como a gente nos últimos 30 anos nunca deixou de ter no Brasil, né? Nunca os interesses dos banqueiros, dos latifundiários e dos empreiteiros deixou de ser atendido, nunca a pauta das reformas e das privatizações saíram do eixo de nenhum governo no Brasil nas últimas décadas. Nunca isso foi interrompido, nunca a destruição do meio ambiente teve sequer uma trégua pequena que fosse. Então a vida dos trabalhadores é essa, é lutar, e não digo isso de maneira pessimista, digo isso de maneira a encorajar os companheiros a lutarem mais e mais, né? Isso nunca vai acabar, só vai acabar quando houver realmente uma luta geral dos trabalhadores contra o sistema, né? O sistema que a cada dia gera novos políticos corruptos, novos políticos neoliberais, novos políticos autoritários. O inimigo temporário pode ser um ou outro desses que estejam com o poder na mão, circunstancialmente, mas o nosso inimigo real é o capital, e são os agentes econômicos que sustentam e colocam esses indivíduos lá, né? A bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi é a expressão de uma classe social da burguesia. O problema não são os 100, 200 ou 300 picaretas ou deputados que estão lá, com os quais todos os governos fizeram conchavos, para os quais todos os governos deram verbas poupudas e se envolveram em esquemas de corrupção. O eixo e o alvo são os meios de produção que são propriedade desses deputados, alguns deles diretamente burgueses, ou dos empresários que estão por trás desses políticos e que colocam eles como seus representantes, né? Então a luta é maior, uma luta contra o sistema, né? Em que o Bolsonaro é um indivíduo que hoje cumpre esse papel, como outros cumpriram, e como a partir de janeiro de 2023, muito provavelmente outro, né? Que não ele vai estar cumprindo. Então se a gente cai nesse maniqueísmo, né? Nesse simplismo, né? De que muda as coisas porque muda o presidente, porque muda o governador, a gente vai estar permanentemente não só se decepcionando, como muitas vezes paralisado, porque nós vamos atribuir a alguém um poder que é nosso, né? Que é o da mobilização direta, da luta cotidiana. Muito boa essa análise. Tonon, faz aí, nós vamos aí chamar o pessoal, vamos ser a sede, né, do encontro. Faz aí um chamamento, faz aí uma convocação para a galera aí, para dias 4 e 5, tá do lado do sindicato, trabalhando em prol da categoria, estudando junto e aí conseguindo, né, caminhar nesse processo de resistência tão importante como o Matheus falou, né? A classe trabalhadora precisa resistir. Nosso descanso vai ser sempre a batalha, não tem outro caminho. Então, por isso é tão importante. Convoca a galera, Tonon. Pessoal, vamos participar do encontro da frente, dias 4 e 5 de dezembro, aqui na sede do Sindicato de Bauru, justamente para a gente começar a lembrar, né, como que é feita uma construção de uma greve, né? Porque o grande mal da gente estar sem fazer uma greve de categoria bancária desde 2016 é isso, o pessoal se esqueceu. Tem gente de banco privado que entrou depois de 2016, eu falo de banco privado porque o Banco do Brasil sequer teve concurso depois de 2014 e o pessoal novo da Caixa entrou agora, depois de anos sem ter gente nova, né? Então tem gente que nem sabe como é fazer uma greve da categoria bancária, né? Então a ideia é construir a resistência, a ideia é fazer o debate que a grande mídia, que os donos do capital não fazem, né? Então é um dia diferente, a gente vai ver gente de todo o país, a gente vai poder olhar no olho um do outro para encorajar, para ver, porra, lá no RN o cara tem o mesmo problema que eu aqui em Bauru, né? Porque às vezes a gente sente que só a gente está com determinado problema aqui, não é, né? E a gente só entende que como que é o jogo se a gente perceber que todo mundo que é bancário do país inteiro passa pelos mesmos problemas, porque é um modus operandi dos bancos em geral, né? Então é de extrema importância. Na verdade, o que eu falo sempre, você não perde um final de semana, né? Você ganha um final de semana participando de um encontro como esse, né, Alexandre? Exatamente. Matheus, prazer aí receber você.
Sempre gosto de Não conversar vai com ter o você. melhor e o pior da semana? Vamos, calma, calma, Tonão. Vamos fazer o melhor e o pior, sim. Matheus, aqui a gente tem uma tradição, tá? De fazer o pior e o melhor da semana. Eu já até sei o que o Tonão vai querer falar. Você me conhece, Bauru né? foi notícia aí, Bauru foi notícia, eu acho que o Tonão vai querer falar sobre isso. Mas, Matheus, dá o seu melhor e o pior da semana. E o que você acha que melhor aconteceu aí no Brasil ou no mundo? Fica a seu critério aí. E já te agradeço aí pela maravilhosa entrevista concedida aí. Brevemente estaremos juntos. Espero que o seu Grêmio não caia. Estou torcendo aí, tá? Para o Grêmio continuar na primeira divisão, um time tradicional. E se despeça dos nossos colegas e fala aí o seu ponto negativo. Seu ponto positivo acho que foi os 3-0, né, de ontem no Bragantino. A vantagem da gente se conhecer há mais tempo é que as pessoas se tornam previsíveis, né? Falou em o melhor e o pior da semana. A única coisa que me vem na cabeça é isso. Não deveria falar dessa forma, né? Porque é uma live séria. Mas eu sou um apaixonado por futebol, eu sou lunático do Grêmio e às vezes isso irrita as pessoas, eu crio brigas totalmente desnecessárias. O futebol dificilmente me deu algo objetivo que fosse útil, mas a paixão das pessoas, ela é irracional, né? Então a melhor coisa dessa semana foi a vitória de ontem, até hoje eu tô e agora respondendo, porque o Grêmio não vai cair não e eu tô entusiasmado. A pior coisa, eu sinceramente, assim, são tantas coisas ruins, né? Mas talvez tenha sido essa conferência do clima. Vamos colocar essa aí como a pior coisa da semana. E não só com a participação do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é uma caricatura, né? O Bolsonaro, ele é um palhaço que fala coisas e age de uma maneira tão bizarra que as pessoas ficam chocadas. Mas talvez tão grave quanto o papel caricato e quixotesco do Bolsonaro é o fato de que o mundo inteiro ainda hoje tem a dificuldade de tomar medidas concretas, né, contra o aquecimento global, em defesa do planeta, né, é uma alienação da própria espécie, né, a burguesia é tão nefasta para o mundo que ela, além de destruir e tornar 99% das pessoas pessoas que estão aí sempre sofrendo, né, de uma maneira maior ou menor, mas vítimas desse mundo cada vez mais violento, desigual, injusto, com refugiado, com crimes de todo tipo, sexuais, perda de direitos. A burguesia ela é uma ameaça ao planeta, né? E os caras se juntam lá para fazer discurso, para gastar o dinheiro público e são incapazes, e vão ser sempre, né? Não é porque são esses indivíduos. O capitalismo é incapaz de garantir a vida, né, sobre a Terra, por isso a necessidade de mudar, né? Então, o ponto pior da semana talvez tenha sido isso, mais uma palhaçada internacional, né, enquanto o mundo vai pro buraco. Muito bem lembrado, né? E a gente que passou aí por um período de negacionismo na pandemia, vê esse negacionismo no clima e o resultado vai ser o mesmo, né? Uma verdadeira tragédia aí. E coisas que são às vezes irreversíveis, né, cara? Se a gente não cuidar disso, não tivesse olhar um pouco mais cuidadoso e urgente, né? Pouco vai se poder fazer aí no futuro. Tonão, você estava aí todo ansiosão aí, pode falar o que é o melhor e o pior da semana para você. Na verdade, já estragaram minha brincadeira, né? Porque eu ia falar que o melhor da semana foi o Edenilson erguendo o caixão. Caixão do Grêmio. Ô, louco, aí não, Matheus. Foi melhor, né? Nada melhor que isso. E o Palmeiras hoje vai erguer o do São Paulo. Vixe, vai ter dislike nesse vídeo, hein? Tô vendo que vai ter dislike nesse vídeo. Falando sério, é aquilo que a gente falou, né? Não tem como não falar do que aconteceu aqui em Bauru essa semana, né? Lá do McDonald's, com aqueles bolsonaristas loucos foram lá gravar um vídeo contra o banheiro multigênero, né, Alexandre? É uma situação tão surreal e a nossa prefeita, que é bolsonarista, vai lá e leva fiscal para autuar o McDonald's por ter banheiro multigênero, né? Exatamente. Então, tudo errado, desde começar gritando desde o McDonald's, que o McDonald's é comunista, né? Que é a mesma discussão que a gente fez aqui do Lula, da brincadeira, né? Terminando com essa autuação bizarra dessa prefeita, que é uma vergonha, né, Alexandre? Não tem outro nome, né? E o ponto positivo, Tonão? Cara, ponto positivo eu não pensei essa semana, viu, Alexandre? Ser bem sincero, eu tava com tanto isso na cabeça que eu não pensei em nada. Então vou voltar para o Matheus, vai pensando aí que eu vou voltar para o Matheus. Matheus, você que é um marxista, estudou muito aí o comunismo, você acha que o McDonald's é comunista, Matheus? Fala pra gente.
Na verdade, talvez a gente tenha algumas centenas de comunistas em todo o Brasil. Porque o pessoal tem mania de achar comunista em tudo que é canto. A universidade é comunista. Eu fiz mais de uma faculdade, pelo menos comecei mais de uma. E, olha, não sei se eu tive alguma professor comunista. Porque são tudo uns revisionistas na maioria dos casos, né? Não fazem greve na hora que tem greve. Tem muitos professores marxistas, né? Queria deixar claro, mas eu particularmente não me lembro se já tive algum. E então, se na universidade não tem, no colégio não tem. Na verdade, a gente tem uma nomenclatura muito fajuta no Brasil, né? O Partido Socialista não é socialista, o Partido Comunista há muito tempo não é comunista, então... Exatamente. O governador até há pouco aí do PCdoB, o único, né? O Flávio Dino, agora trocou de partido, agora não é mais comunista, é socialista. Mas como comunista, como socialista, o vice dele é do PSDB, né? Então, se nem os ditos comunistas são comunistas, imagina o pobre do McDonald's, né? E chegou para você essa notícia aí, Matheus? A mídia aí, chegou aí no RN aí? Chegou. Que coisa, Chegou. Né, eu tenho experiências ótimas em Bauru, das vezes que eu estive na cidade. Eu acho que a cidade é agradável. Aí vocês que eu conheço de Bauru sempre me remetem a coisas boas, assim, de lembranças de Bauru e tal. Mas as notícias de Bauru que correm no país normalmente não são as melhores. E essa agora foi bizarra, com certeza. O troféu, a notícia mais absurda aí. E não só no sentido irônico, mas no sentido revoltante mesmo, né? É revoltante que tenha um poder público, né? Que mais do que ideologicamente isso ser inaceitável, é um desvio da função do agente político, né, e público, né, que descumpre a própria lei, né, em ações ilegais, intimidatórias, né. Então, realmente, completamente abominável aí essa atitude aí dos gestores de Bauru. Aí. Exatamente, uma prefeita que dormiu durante toda a pandemia. Bauru ficou mais de 5 meses aí com UTIs lotadas, mais de 100% da população, não fez nada para combater o vírus realmente, e aí vai fazer aí demagogia no McDonald's. Hoje a cidade está sem água. Exatamente, era isso que eu ia falar. Poxa, se tem um problema no banheiro do McDonald's, é um banheiro que está no banheiro de todo mundo aqui em Bauru, que não falta água, para vocês terem uma ideia. Algum lugar vai ter água só sexta-feira agora. Para vocês pensarem, nós estamos no Sudeste, Matheus. Né? A gente estava acostumado a ver esse tipo de problema no Nordeste. Vocês vão vir para o encontro da frente, tragam água. Né? Então, assim, é uma coisa assim, surreal. Se preparem. Isso é fruto de anos de governo de PSDB, anos de governo elitista que realmente não tomam conta dos problemas mínimos, aquilo que você falou, um problema do clima, né? Essa seca que era algo previsível. Hoje a gente já tem ferramentas que conseguem prever aí uma estiagem com muito tempo e nada é feito. Muito pelo contrário, nós temos aqui um departamento de água e esgoto que infelizmente cada vez que passa é mais sucateado, com aquela velha tática de amanhã ou depois privatizar. Então assim, Suelen, quer fazer demagogia, não faça demagogia barata, cuide, o que não falta é problema para você na cidade de Bauru, né? Tome conta aí do problema da água, que tanto aflige não só a categoria bancária, mas como toda a população. Galera, foi um prazer receber vocês. Vou passar aqui para o Paulo Tonon se despedir, fazer aquele convite de se inscrever no canal. Tonon, faz a vez aí. É isso aí, galera. Estamos muito felizes, cada vez o canal crescendo mais. Então, continue. Quem curte o nosso vídeo, tem a mesma linha política que a gente, gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, curta nossos vídeos. E, bancário, venha para o Encontro da Frente, aí dia 4 e 5, aqui em Bauru, na nossa sede. Tamo junto, galera. Valeu, Matheus. Sempre bom estar do seu lado, irmão. Abraço, Matheus. Fomos!